estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Camila Barbosa e mais uma vez estamos aqui para uma aula de História para os estudantes dos quartos e dos quintos anos. O tema da nossa aula de hoje é Pré-História, Aspectos da Vida Humana. Já separaram o caderno de vocês, o lápis e a borracha? Então tá, vamos iniciar. Vejamos alguns objetos que fazem parte do nosso cotidiano. Presta bem atenção aqui. Chuveiro, roupas, calçados, casa, talheres, fogão e aparelho celular. Vamos pensar um pouco. Os seres humanos sempre utilizaram os objetos mostrados na imagem? O que é que vocês acham? Como viviam os primeiros grupos humanos? Será que eles sempre utilizaram roupas como essa que nós utilizamos hoje? Será que sempre se alimentavam com garfo, faca, talheres? O banho, será que sempre foi com chuveiro? Onde moravam essas pessoas? Será que sempre foi assim? Casa de alvenaria, tijolo e cimento como a gente vê hoje? O que eles comiam? E o que eles vestiam? Para falar sobre tudo isso, vamos conhecer um pouco os nossos ancestrais. Para saber o que é um ancestral, vamos conhecer o significado. Está relacionado com antepassados, com pessoas de quem se descende, provém, tem sua origem. Familiar mais antigo, que provém dos avós e dos antepassados, ou seja, ancestral é todo aquele que nasceu e viveu bem antes de nós. A vida na pré-história. Os seres humanos pertencem à mesma espécie, chamado de Homo sapiens, que deriva do latim homem sábio. As pesquisas revelam a origem africana dos ancestrais do ser humano moderno. Os grupos humanos que povoaram a Terra partiram da região central do continente africano e migraram para outras partes do globo. África, ela é considerada o berço da humanidade. Percebam nessa imagem todos os continentes do nosso planeta. E essa partezinha que está pintado de amarelo é a África. Na África foram encontrados os mais antigos restos ósseos, ou seja, os fósseis, do mais antigo ser humano. As constantes mudanças. Os primeiros grupos humanos não habitavam apenas um local. Eles eram nômades, ou seja, não tinham uma habitação fixa. E homens, mulheres e crianças, eles se mudavam constantemente à procura de alimentos. Vamos falar agora um pouco do período paleolítico. É o período em que surgiram os primeiros humanos aqui na Terra. As cavernas, elas eram usadas como abrigo. E o fogo, pessoal? Foi dominado, eles conseguiram dominar o fogo e utilizavam para cozinhar alimentos, para se aquecer, entre outras coisas. E também a produção de armas e objetos de pedra lascada. A vida pré-histórica no Brasil. O território hoje conhecido como Brasil começou a ser ocupado por grupos humanos há pelo menos 20.000 anos. Ele era ocupado por povos indígenas e muitos desses povos deixaram vestígios, marcas como pinturas rupestres, restos de fogueiras, depósito de alimentos, etc. Vamos falar um pouco desses vestígios aqui no Brasil. Será que aqui, no nosso país, existem sítios arqueológicos que nos ajudam a conhecer melhor o nosso passado? E aí, o que é que vocês acham? Para saber dessas informações, primeiro vamos entender o que é um sítio arqueológico. São locais onde foram deixados vestígios de atividades humanas há milhares de anos. E já existem mais de 20.000 sítios arqueológicos registrados aqui no nosso território brasileiro, de acordo com o IPHAN.
Percebam nessa imagem o mapa do Brasil e todos esses pontos coloridos no mapa são sítios arqueológicos. Vamos falar agora sobre uma importante descoberta arqueológica, um fóssil encontrado por arqueólogos em 1974 na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Foi um crânio com cerca de 11 mil anos e ele pertenceu a uma mulher que tinha cerca de 20 anos e mais ou menos 1,5 metro de altura. Então, a esse crânio, os cientistas da história, os arqueólogos, chamaram de Luzia. E essa é a reconstituição artística de Luzia. Olha só. Pintura rupestre. Vamos saber o que é uma pintura rupestre? É um termo que denomina as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos. As tintas utilizadas, deixa eu voltar aqui, as tintas utilizadas nas pinturas, elas eram de origem mineral e vegetal, que também eram retiradas da natureza, possibilitando os registros em diversas cores e garantindo a durabilidade dos desenhos. Vamos falar agora um pouco sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. Olha só que parque gigantesco. A importância do parque para o Brasil. Esse parque está localizado no estado do Piauí. E pelo seu valor histórico e cultural, esse parque já foi declarado pela Unesco em 1991 como Patrimônio Cultural da Humanidade. Ele contém, preste atenção nessa informação que é muito importante, ele contém a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. Isso mesmo, as pinturas eram feitas nas paredes e nos tetos de grutas e cavernas. E ele preserva vestígios milenares da ocupação humana aqui na América. Pinturas rupestres encontradas no parque. As pinturas representam figuras humanas, de animais, danças, batalhas e atividades diversas, e também representação da prática de punições. Então, tudo o que acontecia, eles tentavam registrar através dessas pinturas rupestres dentro das cavernas. Continuando, chegou a hora do nosso desafio. Você vai pegar o caderno que você já separou, vai escrever 2 frases sobre o que você aprendeu com a aula de hoje. E em seguida, você vai representar, por meio de desenhos, todos esses registros. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!